tivemos uma visão de céu. Nós, antigamente, ou costumávamos enxergar de uma maneira, talvez não muito correta, uma parte só dessa visão do céu. A gente achava que, por ser do céu nosso destino final, era somente isso, logo após a morte, né? Nós iremos para o céu. Era essa a nossa visão. Aí nós vimos no livro passado que há uma necessidade de a gente conhecer que o céu é o lugar onde Deus habita. E Deus habita nesse lugar não sozinho, mas habita com os anjos, com os poderes celestiais. Nós vimos isso lá na passagem. Nós vemos também que Deus trabalha, é o ambiente de trabalho de Deus, é o céu. O céu não é simplesmente um lugar só de louvor e só de adoração. É um lugar de louvor e de adoração, mas também é um lugar de trabalho. É onde Deus planeja, onde Deus vê aquilo que o mundo necessita. Nós vimos também que há uma clara conexão entre o que está acontecendo no céu e o que está acontecendo na terra. Quase que simultâneo, eu não diria que todas as vezes são simultâneas, mas existe uma conexão. O que acontece lá e o que acontece aqui na terra. Nós vimos isso naquela passagem lá de 2 Reis e outras passagens que a gente usou como suporte naquela ocasião. Nós não entramos no mérito do porquê disso ou do porquê daquilo. Nós queríamos somente que os irmãos entendessem que o céu é o lugar onde Deus habita e que o céu é o lugar onde Deus trabalha também, certo? Então tivemos essa visão. Vimos que esse trabalho de Deus, ele deve ser executado por cooperadores. Por cooperadores. E são voluntários, cooperadores voluntários, que aí incluem nós, para cooperar com Ele nas entregas das atividades, nas entregas do plano dele, naquilo que Ele executa e naquilo que Ele deseja que aconteça, isso é a sua vontade ali no céu. E para isso Ele precisa de ajuda das pessoas, precisa da nossa ajuda como cooperador, precisa de ajuda de muitos, para que aquilo que Ele deseja que aconteça, aconteça. Então, hoje nós vamos ver um elo vivo entre o céu e a terra. Quando eu falo elo aqui, eu não quero dizer mediador. Mediador entre céu e terra, entre Deus e o homem e Jesus Cristo. Quando eu estou falando de elo aqui, eu estou falando elo significa união, significa comunicação, significa ligação, não significa mediação. Ok? Então, eu estou dando aqui que nós podemos ter um elo vivo entre o céu e a terra naquilo que Deus quer realizar na terra. Então, esse é como você tem uma ideia agora do céu e que diz lá Deus está trabalhando e está vendo as possibilidades do que pode acontecer na terra. Ele usa e precisa de cooperadores, de adoradores e cooperadores, no sentido de executar as atividades que estão planejadas no céu. Então, você pode ser esse elo entre o céu e a terra. Então, como isso acontece? É isso que nós vamos ver. Quando você se torna um cooperador, isso é um parceiro de Deus, você experimentará a alegria de sentir-se vivo e engajado nas coisas que Deus está fazendo. É evidente, irmãos, quando você executa algumas coisas e você sente no coração que você foi impulsionado por Deus para fazê-lo, que Deus cutucou em você para você fazer, à medida que você vai lá e faz, você se enche de alegria. Eu creio que muitos aqui já tiveram essa experiência. Você se enche de alegria, algo que te satisfaz muito. Você fica extremamente contente, extremamente radiante. Porque você fez, não porque aquilo te deu um benefício financeiro, mas porque aquilo te trouxe uma alegria imensa, vinda de Deus, porque você cooperou com as coisas que Deus está fazendo.
sente isso naturalmente em você. Eu acho que a gente sente muito pouco. A gente deveria sentir mais vezes isso. Mas você pode sentir-se vivo, não é vivo, engajado nas coisas de Deus que Deus está fazendo. Quando você torna-se um cooperador e um parceiro de Deus. A gente acha, mas eu já sou cooperador de Deus. Nós vamos ver hoje que às vezes você fala não em muitas coisas. Eu disse domingo passado que hoje a gente iria analisar uma passagem um pouco mais não tão complicada como foi de domingo, né? Mais fácil um pouquinho. Então, hoje os caminhos de Deus são conhecidos por meio da Bíblia, é evidente, por meio do Espírito Santo e por de outras maneiras, conforme a gente caminha diariamente na dependência de Deus. Então, se você caminha na dependência de Deus, você sabe exatamente como se conduzir, como se orientar diante daquela circunstância, porque Deus está com você, você depende dele. Há uma necessidade de todo cooperador depender de Deus, confiar em Deus, certo? Então é óbvio que Deus não vai mandar para você um meio lá. Hoje nós vamos realizar a atividade tal. Como você recebe um e-mail lá do seu amigo? Favor de realizar a atividade tal, porque ele já está em tempo de realizar. Você não vai receber isso. Mas você será impulsionado pelo desejo de Deus de você fazer aquilo. E Deus tem essa maneira. Bíblia, Espírito Santo e outras maneiras que Deus usa com você, especificamente porque Ele sabe onde falar com cada um, a maneira como Ele fala comigo. Pode ser que Ele não fale com você, mas de qualquer forma Deus está impulsionando você a fazer. Então, essa é uma razão de que você não deve ficar esperando o e-mail acontecer, porque se você ficar esperando o e-mail não vai vir lá do centro de operações do céu para você, certo? Ele simplesmente você vai sentir esse cutucão de Deus, tá? Em você. Em Isaías 30, 21, abra sua Bíblia lá em Isaías 30, 21. Isaías 30, versículo 21. Diz o seguinte: se vocês se desviarem do caminho, indo para a direita ou para a esquerda, ouvirão a voz dele atrás de vocês dizendo: o caminho certo é esse, andem nele. Outra tradução, se alguém tem outra tradução, pode ler. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Então, há várias maneiras de Deus atuar e colocar em você a atividade como cooperador dele. Há várias maneiras. Uma delas é essa que está aí. Ele fala com você. Não vem através de e-mail, não vem através do WhatsApp, não vem através, mas ela vem e você vai sentir. Você sabe, todos aqui provavelmente já tiveram experiência nesse sentido, do que eu realmente estou falando. Para recordar o trabalho do Espírito Santo, o Espírito Santo nos conduz enquanto a gente estiver em movimento. Cada vez que a gente se movimenta no serviço de Deus, o Espírito Santo está conosco para nos ajudando. Certo? Essa é a ação do Espírito Santo. Nós não precisamos sentir grandes emoções ou emoções especiais para poder sentir que Deus está falando conosco. Não há necessidade de grandes emoções. Deus fala com você no silêncio, Deus fala com você de várias maneiras. Mas Ele fala e solicita para que você possa ajudar alguém. Solicita para que você possa fazer aquela atividade. Às vezes é de falar, às vezes é de ajudar financeiramente, às vezes é fazer outras coisas para que, às vezes é adotar aquela pessoa. Então, realmente são aquelas, é disso que eu estou falando, de estar engajado nas coisas que Deus está fazendo. O Espírito nos orienta. Jesus disse o seguinte: o Espírito nos orienta. Jesus disse: quando vier, porém, o
guiará a toda a verdade. Quer ver sobre o Espírito Santo? Você vê esse texto de João 16, 7, 8, 13. Quando você pudesse dar uma analisada. Recordas a ação do Espírito Santo na sua vida? Certo? Nós não vamos analisar todos os pontos, mas quando ele vier, porém, o Espírito da verdade, ele nos guiará de toda a verdade. Aqui embaixo, o Espírito está disponível a todos os discípulos de Cristo para realizar a agenda de atividade de Deus. Deus tem uma agenda. Embora vocês talvez não acreditem, e muitos ficam pensando que talvez não é isso que Deus faz, mas pode ter certeza que Ele tem um plano para cada coisa na hora que deve acontecer, da forma que deve acontecer. E Ele usa o homem, Ele usa você, Ele usa para que isso aconteça. E aí a disponibilidade é nossa. Eu vou ilustrar um pouquinho isso que eu estou falando. Eu poderia usar o exemplo aqui de vários irmãos que eu ouço, e como estamos aqui em comunidade, muitas vezes eu ouço uma experiência de cada um que cada um tem passado, mas eu vou usar uma experiência minha, e eu peço licença para isso, porque pelo menos eu sei exatamente como aconteceu e eu gostaria de ilustrar isso nessa manhã. É uma experiência simples, mas que ela demonstra aquilo que Deus faz e necessita de cooperação para executar a obra. Alguns dias atrás, uns 30, 40 dias atrás, eu tive que fazer um pedido de cesta básica. E os colaboradores, meus colaboradores, tem um número lá de colaboradores. E esse número de colaboradores, cada um tem a sua cesta básica. Como havia diminuído o número de colaboradores, nós tivemos que demitir alguns, o número de cesta básica ficou maior em função de um mês para o outro. E naquele momento, a secretária ligou para mim e falou assim: olha, nós temos um número X de colaboradores e gostaríamos, vamos diminuir a cesta básica para igualar o número de cesta básica para o número de colaboradores. Nesse momento eu disse para ela o seguinte: olha, eu acho que não, vamos manter o mesmo número de cesta básica aí, porque pode ser que alguém precise de uma cesta básica. E aí a gente manda para essa pessoa que está necessitada. E nesse momento, a cesta depois veio, tornou os colaboradores receberam a cesta e a cesta ficou lá. Sobrou a cesta. Muito bem, passaram alguns dias. Um outro colaborador meu me perguntou: olha, lá em casa estou tendo o seguinte problema. Eu estou com uma família do lado de casa que está passando uma necessidade incrível. Eles estão, o marido desempregado, os filhos estão com uma necessidade premente, não tem comida. E aí me veio na mente a cesta básica. Eu falei assim: não, mas eu tenho uma cesta básica pelo menos para ajudar. Não, o senhor tem, se eu puder trazer, eu coloquei no carro e levei para esse colaborador. Esse colaborador agradeceu, ficou muito agradecido, deu graças a Deus porque eu levei a cesta básica para ele. E essa cesta foi encaminhada para aquela família que era necessitada e que não serviu. Muito bem, esse é um exemplo do que? Tirando a minha pessoa, não é isso que eu estou falando de como Deus age na vida. Eu fui um cooperador, aquele funcionário, aquele colaborador foi um cooperador, foi. Se em algum momento eu falasse: não, deixa a cesta básica no mesma quantidade de colaborador, essa família não receberia de uma outra forma, provavelmente, mas eu não seria um cooperador. Então, nós estamos falando de pequenas coisas, mas podemos fazer grandes coisas. E eu gostaria de ilustrar essa manhã com um texto bíblico. Nós vamos pegar uma passagem bíblica agora e vamos ver um exemplo de cooperação. Deus, com a sua atividade,
racionalizar nisso nessa manhã. Tá? Antes de ler o texto, eu gostaria de orar. Vamos orar. Meu Pai, nós agradecemos a oportunidade que tu nos dá, agradecemos, Senhor, que o Senhor possa estar nos dirigindo, nos orientando nesse estudo, Senhor. E que teu Santo Espírito possa estar trabalhando nos nossos corações nesse momento. E que nós possamos sair daqui com uma outra visão, Senhor, realmente de cooperação no sentido da obra do Senhor. Dá-nos a tua sabedoria e teu entendimento. Em nome do amor do Senhor Jesus Cristo, que pedimos e agradecemos. Amém. Convido você a abrir sua Bíblia em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículos 1 a 12. Pode pôr o texto depois. Ok. Uma das minhas histórias favoritas, é uma das histórias favoritas que eu gosto. Adoro essa história que está aqui. Certo? Acerca de cooperação, está aí. É a respeito de 4 amigos que trouxeram um paralítico para Jesus curar. Na minha opinião, eles não podiam ter escolhido o pior momento para poder fazer isso. Na minha opinião, foi o pior momento que eles podiam escolher, era esse. A casa onde Jesus ensinava estava lotada. Como levar o paralítico à presença de Jesus com todas as portas e janelas bloqueadas? Mas eles dão um jeito. Vamos ao texto. Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá e ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram o paralítico. Ele estava sentado, carregado por 4 homens, mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram o doente deitado até na sua cama. E Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar: o que é isso? O que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. No mesmo instante, Jesus soube que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando nessas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se, pegue a sua cama e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: eu digo a você, levanta-se, pegue a sua cama e vá para casa. E no mesmo instante o homem se levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Essa é a passagem. Essa é a passagem. Os irmãos vão trabalhar nessa manhã. Olha a transparência seguinte. Os irmãos vão responder essas perguntas que estão aí. 4 perguntas. É nelas que os irmãos vão trabalhar. Qual era a missão de cooperação deles com Deus? Deles, os amigos. Qual era a missão de cooperação deles com Deus? O que eles tinham que fazer? Quantas e quais barreiras eles superaram? Eles esperaram a oportunidade perfeita para atingir o final da missão? Tinha um momento fantástico para escolher. Ter essa oportunidade, esperar para chegar esse momento ou não? E o que se passava na mente deles? Qual era o objetivo, o propósito deles? Então essas 4 perguntas os irmãos vão trabalhar nessa manhã. Dá para dividir aqui em
Deus cooperando com Deus, eles ajudaram essa estrutura dele. E mais que isso, eles ajudaram as pessoas que estavam na casa ouvindo a mensagem. Então, elas também tiveram uma mensagem a mais ali. Então, talvez eles nem tivessem noção do tanto que isso ia refletir ali, fazendo o que eles fizeram, de levar a paralítica. Eles cooperaram nesse sentido. Muito bom, muito boa resposta, excelente resposta. Essa última consideração final é essencial, porque eles podiam ter feito isso. Vamos falar um pouquinho. Logo no início, eles chegariam na casa e falaram: não, tem muita gente, não vamos entrar agora. Vamos deixar o paralítico aqui do lado de fora. Na hora que Jesus sair, ele vem com o paralítico. Mas não foi isso que ele fez. Eles não fizeram isso justamente por essa consideração que vocês fizeram no final. Por essa consideração que vocês fizeram no final. Ok? Segundo grupo aqui, esse do meio aqui, fala para mim, alguém do grupo aí, as barreiras. Quais foram as barreiras, algumas barreiras que eles tiveram que pular, tirar da frente? Eles não criaram mais barreiras, eles tiraram as barreiras da frente. Cita algumas. Foram várias. Primeiro, para pegar ele, que a gente não sabe, o texto não diz se estava a muitos quilômetros longe ou não, mas trazer aquele homem. E chegou, então, primeira. Segunda, chegou lá, viu a casa lotada, as portas e janelas abarrotadas de pessoas. E aí, segunda barreira. Terceira, eles viram a escada, vamos subir, mas como vamos subir, né? Então, tem umas cordas aqui, vamos pegar, vamos amarrar, né? Pegaram, subiram, depois acabaram com o telhado lá da casa da pessoa que provavelmente eles nem conheciam. E já é a quarta barreira. E quinta, descer, né? Com aquelas cordas. Será que ia dar o tamanho da corda, descer todo ali, né? E então foram várias barreiras. Então, e eles superaram as barreiras. E até a gente comentou no grupo que muitas vezes tem pessoas que falam, quando a gente vê que está tudo redondinho, tudo deu certo, Deus confirmando. E hoje a gente chegou à conclusão que às vezes não. Quando a gente realmente tem a missão de cooperação, a gente vai encontrar muitas barreiras, muitas vezes. Isso não quer dizer que não é confirmação de Deus, porque através das barreiras, eles conseguiram mostrar a oportunidade para atingir o final da missão. Muito bom, muito bom, muito consideração excelente sobre as barreiras. Muito bom. Esse grupo aqui tem duas perguntas para eu responder, mesmo que eu deixei, né? Duas perguntinhas fáceis. Eles esperaram a oportunidade perfeita para fazer a missão? Pergunta. Não, eles não esperaram, e nem poderiam esperar, simplesmente agir. Mas eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para falar o que nós estávamos falando aqui no grupo. Pode falar. Que é que nós hoje, nós estamos estudando eles, né? O que é que nós hoje agimos? Essa pergunta, por exemplo, foi uma das que mais me incomodou, porque nós esperamos a oportunidade. Agora não, vamos incomodar ele não. Ele deixa, e a gente vai protelando. Então, nós muitas vezes paramos aí, porque senão agimos como ele deve agir. Quando você percebe que até eu fiz um comentário que achei a missão deles, logo que não era estava das duas, a gente pode até dizer que eu falei assim, eles atiraram o que viram e acertaram o que não viram. Eles foram para a cura. E aí, em vez da cura, ele recebe a salvação. Eu até pergunto, e eles mesmo não ficaram nesse pé, mas não é isso que nós devemos fazer, nós devemos trazer aqui para ser curado. Depois eles sabendo que é razoável em si, eles podiam estar no meio dessa situação. E Jesus, para mostrar quem eu sou, curou. E aí a gente vê ainda quando chega até, antes de falarmos da última das barreiras, se eu não sou a barreira. Mas a pessoa chega e eu estou ali pedindo que ela dificulta. Agora, o que passava na mente deles, aí é o que Jesus sabe, passa na minha, na mente de cada um, e a mente deles, não só dos que levaram, que é um assunto, eles passavam, olha, esse é o homem, vamos lá, como também daqueles que arrazoavam e falavam quem é ele. Deus conhece a mente nossa, e é bom por isso, então não adianta você falar, Deus não sabe. É evidente que, irmãos, nós ouvimos os três grupos aqui.
texto é rico em detalhes. Se você for explorar os detalhes, você imagina a cena, o barulho que teve, Jesus falando quando o pessoal estava andando em cima do telhado, e aí Jesus teve que parar, eu acredito, de falar por causa do barulho que estava em cima. Telhado que caiu e um monte de gente embaixo, se abriu um buraco, como estavam essas pessoas embaixo, todo mundo se afastou naquele momento e começou a cair. Provavelmente alguém falou assim para ele: olha, o que vocês estão fazendo aí em cima? Né? O que vocês estão fazendo aí? Sai daí agora, deixa isso para uma outra hora. Precisa fazer isso exatamente agora. Nós estamos aqui ouvindo Jesus está falando. Né? Isso provavelmente aconteceu. Então, o texto é muito simples, mas você tem que imaginar os detalhes disso tudo. Eu estava consultando o meu consultor para assuntos históricos agora há pouco, e eu tinha uma ideia do que era o telhado da época, mas ele também confirmou isso comigo. O telhado da época não era feito de telha, né? Ele era feito de fezes de animal misturado com barro, mas junto. Então, isso tudo caiu para baixo, o cara abriu um buraco, como que ia fazer? Não tinha como, certo? Então, isso é o que estava acontecendo ali naquele momento, certo? Então, é um negócio muito simples. As pessoas ficaram espantadas, provavelmente eu, se fosse o dono da casa, ficava furioso, então fizeram um buraco no meu telhado, certo? Quem ia consertar aquele telhado na coisa, certo? Lembrando que os amigos levaram o paralítico e quem obteve a salvação e a cura foi o paralítico, mas o texto não fala se os amigos também foram. Mas o reconhecimento da fé é dos amigos. O reconhecimento da fé não é do paralítico, é dos amigos. É dos amigos. Então, os 4 amigos continuaram o trabalho deles. Eles abriram o buraco, eles fizeram o que tinham que fazer. Né? Agora, eu acho que quando colocaram lá o paralítico na frente de Jesus, todo mundo olhou para Jesus e falou: agora ele vai dar uma bomba. Não é possível. Né? Depois, diante de tudo isso que aconteceu, ele vai falar. Jesus olha para aqueles homens e fala: sua fé. Que fé. Que fé. Né? Então, numa situação difícil, mesmo em situação difícil, como muitos já falaram aqui, a missão foi cumprida. A missão foi cumprida. Certo? Para uma demonstração da glória de Deus. Vocês têm que entender que aquele exemplo da cesta básica aqui, lá no fundo, lá no final, Deus, aquela família, reconheceu a vontade de Deus. O exemplo desse texto básico aqui, vejam lá o que está escrito no versículo 12 da sua Bíblia. No mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu. E todos ficaram admirados e louvaram a Deus, dizendo: nunca vimos coisa assim. A glória de Deus. Nós seremos conhecidos se fizermos isso. Jesus e Deus será conhecido se fizermos isso. Deus aqui. Por que tinha que ser desse jeito? Por que tinha que ser desse jeito? A glória dele era essa a vontade. Tinha que ser desse jeito. Certo? Mesmo sem enxergar a alternativa, eles foram cutucados por Deus naquele momento, impulsionados por Deus para fazer aquilo. A mente deles não era de desistir com coisas difíceis. Só vou fazer ser fácil. Se for difícil, não vai dar para fazer. Né? Então, também recusaram a seguir as expectativas dos outros. Muitos devem ter impulsionado eles para descer, desce daí, espera um pouquinho, termina a reunião aqui, depois você traz um paralítico aqui. Mas isso não aconteceu. Eles foram firmes. Eles estavam sendo impulsionados pela vontade de Deus. Certo? Fala. Tom. Então, era só uma expressão, as questões com relação a quais maneiras foram superadas. Pode falar. Ela não teve O pessoal colocou aqui também que, como tinham 4 amigos, e talvez eles tinham a fé que talvez Jesus salvasse. Então, eles levaram. Mas será
eles tinham que ficar os papos bem limpos naquilo que eles iam fazer. Tem até uma questão que eu falei no grupo da igreja, se vocês quiserem dar uma olhada depois, ela fala de voluntaria. Eles estavam tão conectados ali de desejo, de ter o mesmo objetivo, né? Então, a unidade dos papos, eu acho que a gente Tá certo, correto. Então, o desejo, o objetivo, o propósito, a unidade, né? A fé deles, Outra coisa do e texto, cooperar com Deus superava tudo isso. outra coisa que o texto de Efésios não fala, mas esses quatro provavelmente já tinham visto Jesus, já tinham ouvido Jesus e formou essa fé neles. Eles sabiam que esse é o homem. Quando o filho fala, gente, nós sabemos a solução, vamos levá-la. Porque às vezes é o que acontece, você tem a solução, você tem as condições para agir. Exatamente. Bom, outra coisa que nós aprendemos aí, e vocês já falaram aqui também, não foi necessário esperar a oportunidade correta, a perfeita. Não foi necessário estar totalmente preparado, mas foi necessário usar a criatividade, foi necessário ser flexível diante das circunstâncias. Quantas coisas que nós aprendemos aqui, diante das barreiras, certo? Quantas coisas para ajudar a obra de Deus? Quantas coisas nós aprendemos aqui, certo? Puramente ações proativas a dependência de Deus. Eles dependiam de Deus. Bom, foi falado aqui também e nós analisamos o que é. Isso é o texto. Agora vamos trazer para os nossos vídeos. A pergunta é: você está pronto para ir para o telhado? Essa é a pergunta. Diante de tudo que nós discutimos, a pergunta é essa: você está pronto para ir pelo telhado? Você está pronto para encarar as dificuldades, as circunstâncias difíceis? Como Deus vê você nesse momento? Como uma pessoa assim? Ou como uma pessoa que na primeira barreira não dá? Ou até não tem barreira e você vai lá e coloca? Não tem barreira, mas você vai lá e coloca. Certo? Você está pronto para ir para o telhado? Situações difíceis produzem histórias gloriosas. Quanto mais difícil a situação, mais a glória do Senhor. Então, por isso que as situações às vezes são complicadas. São muito complicadas. Muito complicadas. Essa aqui foi uma. Depois disso tudo, todo mundo aqui disse o seguinte: ficaram admirados e louvaram a Deus. Esse é o seguinte: encerra a história aí. Não se preocupe, Deus não te dará uma carga para a qual você não esteja preparado. Experiências da sua vida, lutas pelo qual você já passou, tudo isso vai servir para você fazer o quê? Ajudar mais aquela pessoa que você está levando. Eu vou usar aqui a palavra, irmãos, mas não é uma palavra, entenda o sentido da palavra. Aquela pessoa que você está levando milagre, que você está levando ajuda, que você está levando a cooperação, certo? Ela vai se sentir muito mais confortável diante das circunstâncias que você contar para ela, explicar, mostrar a experiência que você tem vivido diante das situações difíceis. Eu acho que uma dos grandes, eu diria que nós ignoramos muito é a consideração que nós deveríamos ter pelas maravilhas que Deus opera na nossa vida e por intermédio de nós. Nós deveríamos promulgar isso um pouco mais. Nós deveríamos promulgar isso um pouco mais. Parece que a gente faz isso um pouco meio engessado. Quando faz? Faz um pouquinho meio engessado. E não é isso. Todas as vezes que a gente vê a atuação de Deus, que Ele usa o homem, no final você vê as pessoas glorificando a Deus. Isso é muito importante. É importante que a gente absorva isso, que a gente tenha isso em mente, que não precisa ser tão fechado, né, diante daquilo que Deus
faz na nossa vida e muitas vezes nós fazemos para os outros. Que Deus nos usa por internet. Porque tem muitas pessoas que nos ajudam. Porque Deus coloca essas pessoas para nos ajudar. E muitas vezes nós ajudamos essas pessoas. Certo? Então é dessa forma que a gente vê. Eu gostaria de encerrar, concluir o estudo nosso com uma passagem que está lá em Isaías. Isaías capítulo 6. Eu não coloquei no slide. Eu espero que você se prepare para ir pelo telhado. Que Deus possa ter você nesse momento. Isaías capítulo 6 tem uma passagem que é super conhecida. Todas as vezes que você vai falar sobre Isaías é o lugar que é quando ele fala sobre a entrega. Só que eu queria voltar um pouquinho no versículo 1 para ver por que Isaías fala envia-me a mim. Certo? No ano em que o rei Uzias morreu, 6, eu vi o Senhor sentado no trono alto e elevado. Olha, Isaías já vendo Deus. Está semelhante ao Micaías, quem estudou aqui Micaías, vai ver o que é. É semelhante. Viu o Senhor sentado no trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam os serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com outras 2 o alto. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse, aí Isaías falando: ai de mim, sou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando uma brasa que havia tirado do altar. Ele colocou na minha boca com a brasa e disse: agora essa brasa tocou nos meus lábios, e as suas culpas estão tiradas, os seus pecados estão perdoados. E em seguida ouvi o Senhor dizer: quem é que vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então eu respondi: aqui estou eu, envia-me. Faço outro slide. A quem enviarei e quem há de ir por nós? 2 perguntas importantes. Nem todos que escolhem ir fazem isso espontaneamente de vontade. Temos exemplos bíblicos disso. Querem ver Jonas? Jonas foi escolhido, mas ele ia de espontânea vontade? Não. Ele foi cutucado, ele foi pressionado, ele foi. Então, todos escolhem, às vezes, ir, mas não tem vontade. Deus procura voluntários que não impõem condições. Ó Senhor, eu vou se o Senhor me fizer tal coisa. Ó, eu vou se isso acontecer. Aqui Isaías teve uma visão do céu. Ele ficou tão fascinado com aquela visão do céu, com a visão de que Deus estava. Certo? Ele ficou tão fascinado assim como Micaías ficou naquele texto que nós analisamos, que diante disso, ele logo falou: Deus, envia-me a mim. Eu sou o mensageiro. Eu sou o homem. Pode mandar. Eu vou cooperar. Eu vou cooperar. Vejam que aqui, por que eu fiz a ligação de céu e
cooperação. Porque ela está aqui. Ela está aqui. Sempre aparece isso. Dificuldade que Deus tem. Deus fez a seguinte pergunta: quem enviarei e quem há de ir por nós? Dificuldades e cooperadores. Dificuldades. Então, provavelmente, Isaías, respondendo isso, se comprometeu, certo? E foi leal a esse compromisso dele. Passo último para mim. Deus procura voluntários que não põem condições. Procura gente compromissada. Parceiros fiéis. Parceria. Tem como. Pessoas interessadas. Cooperadores que operem os milagres nas pessoas. Os irmãos já entenderam aqui, né? A palavra milagre, que já falei, né? Ajuda. Aquilo chegou para aquela família, aquilo chegou para aquele, né? O milagre que aconteceu na vida da família, eles glorificam a Deus, o nome de Deus é conhecido. É dessa forma. Gente compromissada, parceiros fiéis, pessoas interessadas, cooperadores, elo vivo entre o céu e a terra. E gente vibrante. Lembra da equipe lá? Não me parece ser uma equipe morta, não. Acho que não pareceu para ninguém. Uma equipe que realmente não foi elucidado ali. Uma equipe que, vamos lá, regaçamos as mãos e vamos. Não dá para não ser assim, né? Agora, Deus, nós podemos falar isso, fazer esse estudo ainda mais detalhado, mas Deus está sempre colocando para você fazer isso no dia a dia, a todo instante. Não é somente no trabalho da igreja, é no trabalho que você tem, da sua vida de uma maneira geral. Deus está sempre te cutucando, te impulsionando e falando: olha, é isso. E aí a dependência dele, a submissão dele, que você vai ter que trabalhar na sua vida. Okay? Eu espero que esses dois estudos, a visão, a outra visão do céu, e um elo vivo entre o céu e a terra, possa estar mexendo com você, longe, e você possa pensar. Todas as vezes que você sentir o Espírito Santo falar com você: olha, ajuda. Você, não, vamos esperar a oportunidade, vamos ver, fale com Deus, né? Veja bem, pense nesse estudo que tivemos aqui, nessas mensagens que vimos aqui, tudo que vimos a respeito de Deus tem mais gente, né? É a maneira de dizer aqui mais na linguagem para nós. E Ele quer que essa agenda se cumprir. E esse cumprimento da agenda depende da cooperação. E nós precisamos ser cooperadores dele, nesse sentido. Pode falar mesmo. A coisa assim no dia a dia nosso da vida, né? Eu fico lá mais na minha mãe às vezes do que na minha casa. E às vezes das 6 horas da volta, puxa, você fica ainda pendurando a última meia no varal. Eu sempre digo para ela: o que pode fazer hoje não se deixa para amanhã. Ah, mas já está tarde, não. Mas o que eu posso fazer hoje eu não sei amanhã como será. E é verdade mesmo, né? Às vezes a gente pensa: vou deixar para fazer aquilo amanhã, sendo que às vezes o amanhã para a gente não vai existir. Né? E talvez aquilo que a gente vai falar para aquele outro não vai existir para aquele outro. Né? Irmãos, amém? Amém? Muito bem. Alguém quer colocar alguma coisa, elucidar, agregar alguma coisa?